Alô, minha turminha, galera do 7º ano A e B. Vamos lá com a nossa geografia. Como eu costumo dizer, pura e aplicada. Então é isso, pessoal. A gente dá uma impulsionada aqui no conteúdo nosso, que a gente vai estar mudando já. A gente vai entrar para as grandes regiões brasileiras. Veja bem, a regionalização do território brasileiro, dado pelo órgão competente que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos coloca que existem 5 grandes regiões no Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As nossas aprendizagens de geografia a partir de agora, a gente vai estar vendo a região Norte, informações, aprendizagens bacanas sobre a região Norte, do ponto de vista, por exemplo, populacional, natural. E quanto aos aspectos naturais, a gente vai fazer umas divisões ou subdivisões. Aspecto natural, iremos aprender no nosso percurso da aprendizagem sobre o clima ou os climas da região Norte. Iremos aprender sobre a vegetação da região Norte, o relevo, o aspecto físico, territorial dessa grande região norte do Brasil, ok? Para isso é necessário, sempre que você esteja com o teu livro didático, é necessário aberto, sempre que estiver que for visualizar a nossa videoaula. E veja bem, estamos nas páginas 112. Página 112, certo? Ok? Ela já nos mostra, vou até abrir aqui para vocês que estão aí do outro lado da tela, olha aqui. Uma imagem aérea do território da região Norte, de um ponto específico que a gente irá ver a partir de agora. São 2 cidades, uma no estado do Pará e outra no estado do Amazonas. Veja bem, eu coloquei até aqui para vocês, já me antecipei e coloquei aqui na lousa, ó, Aituba, Pará, olha o nome, Aituba, Pará, e Humaitá, Amazonas. Veja bem, o que é isso? O contexto dessas 2 cidades da grande região norte do Brasil. Veja bem, o texto de vocês na página 112 diz o seguinte, que 3 pessoas, 2 cientistas brasileiros e um astronauta, ó, atentai bem, um astronauta americano, estadunidense, com mais 2 cientistas brasileiros, fizeram um longo percurso de bicicleta. Está no texto de vocês aí. Um percurso de bicicleta obtendo imagens, fotografias, vídeos, áudios, durante todo o percurso que, olha, atentai bem, 1.170 km, 1.170 quilômetros na Transamazônica, uma rodovia que ela há décadas foi projetada, mas não se concluiu, nos governos anteriores, nunca houve a conclusão, mas na verdade esse longo percurso desses três cidadãos, 2 cientistas e um astronauta, veja bem qual era a ideia, a intenção deles. 1.170 quilômetros de um estado a outro da região norte, Pará e Amazonas. A intenção deles era fazer estudo, levantamento através de fotos, de imagens, de áudio, de toda a população no entorno da Transamazônica, população indígena, população ribeirinha, por onde passam os rios, ok? Para fazer o levantamento. E houve uma constatação de que o modelo de núcleos de urbanização, sem nenhum planejamento, os impactos ambientais que ocorrem em função da relação a população local com a natureza, com a vegetação, com a floresta amazônica e com os animais da grande região amazônica. Está até no livro de vocês, vou até abrir aqui para vocês verem novamente, o trajeto, ok? Do Pará ao estado do Amazonas. Um longo percurso de 1.170 quilômetros. Então, pessoal, vocês já podem virar o livro, a página do livro para frente. 114, percurso 13.
Atentai bem, o percurso 13 de vocês deixa bem claro, região norte, o que é que a gente vai estar aprendendo a partir de agora. Essa página anterior é apenas uma abertura do nosso conteúdo, 2 cientistas, um astronauta, enfim, para fazer estudo, levantamento de dados, de informações sobre a ocupação humana, população ribeirinha, os nativos, indígenas, que existem muitas tribos de índios nessa grande região, a forma de lidar com a natureza, a relação homem e natureza, dado os seus equipamentos, de utilizar os recursos da natureza, os impactos ambientais causados, não é? Uma urbanização sem haver planejamento. Então, são pessoas de baixa renda, de um poder aquisitivo mínimo, muito pouco, que sobrevivem em função dos recursos da natureza dessa grande região. Então, é um estudo. Agora, a partir da página 114, a gente vai para números, para dados oficiais, tá certo? Da grande região norte. E está na página 114, a localização e meio natural. Então, a gente vai estar vendo como é que é a localização da região geográfica da região norte, tá certo? E o meio natural da região norte. Primeiro, uma perguntinha para você aí, do outro lado da tela. Acredito eu que vocês já sabem, né? Quantos estados compõem a região norte e quais são eles? Bora lá? Contar aí os 7. De antemão já coloco para vocês a quantidade. São 7 estados. Bora lá? Bora? Tocantins, Pará, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre e o outro é Rondônia. Então, esses 7 estados compõem a grande região norte do Brasil. Esqueci, perdão pessoal, o estado do Amapá, cuja capital é Macapá. Amapá, aí fecha os 7 grandes estados da região norte do Brasil. Então, numericamente está aí. Existe até um mapa nessa página 114 que deixa bem claro, bem definido as fronteiras desses estados, um para com os outros, né? E também o nome deles com as capitais. E também as principais cidades, que é o mapa político da região norte. Então, dizer para vocês que essa grande região, que tem, por sinal, uma extensão praticamente de 45% das terras do Brasil. Atentai bem, você estudante de geografia do nosso 7º ano A e B. A região norte é a maior região do nosso estado, do nosso país, Estado-nação Brasil, e tem quase a metade de todo o território nacional. 45% das terras do Brasil compõem a grande região norte. Então, durante muito tempo, um longo período, essa região norte, ela esteve isolada do restante do país, durante um longo período. Os surtos de povoamento, exceto os povoamentos nativos, que é a grande região da Amazônia, esses 7 estados, está a maior concentração dos indígenas nativos que sobrevivem desde o período da colonização, que os portugueses vieram aqui. Então, existem muitas tribos nativos que sobrevivem e resistem na grande floresta amazônica, na grande região amazônica, que compreende esses 7 estados aí, que é, na verdade, a Amazônia Legal, que a gente vai já especificar as partes de outros estados, que não é do norte, mas que compõem a Amazônia Legal, como Mato Grosso, como uma parte do Maranhão, tá certo? Onde tem toda a extensão da floresta equatorial amazônica, e cujo clima também é o equatorial. Então, salvo alguns surtos de povoamento em função do látex, da extração do látex da seringueira. Esses surtos de povoamento em função, repito, da atividade econômica extrativa do látex, que se deu no final do século XIX para início do século XX. Olha aqui, no final do século XIX e início do século XX,
apareceu alguns povoamentos na região norte em função da exploração da atividade econômica do látex, que alimenta a indústria, o impulsionamento da indústria automobilística na produção de pneus, ok? Então veja bem, somente a partir de 1900, olha a data, 1964, e a gente vai e define 1964 como o início da segunda metade do século XX, é que houve um crescente processo de urbanização na grande região norte. Em função de quê? Do governo federal. Quer dizer, o governo federal cria-se meios políticos, superintendência, para que haja todo um trato de investimento na região norte para atrair pessoas do Brasil inteiro, praticamente, para povoar essa região. Então, o governo federal criou-se a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. E o motivo? Para que houvesse migrações do Brasil para a grande região norte. Objetivo central, povoamento. O objetivo principal do governo federal. E aí eu posso falar de novo da data. O livro nosso coloca a data de 1964. Porém, a gente define o seguinte: início da segunda metade do século XX, começa a impulsionar o processo de povoamento, de surgimento de núcleos urbanos, de municípios na região norte. E o fator preponderante foi a ação do governo federal, ok? Criou a superintendência, repito, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, quer dizer, um conjunto de políticas públicas voltada para essa grande região com o objetivo de haver o desenvolvimento econômico, surgimento de núcleos urbanos, ok? Mas a nossa aula a gente vai centrar aqui para fazer uma pequena regionalização. Veja bem, a grande região norte ela é dividida em Amazônia continental, ou alguns chamam de Pan-Amazônia, ou Amazônia internacional e a Amazônia legal. É comum a gente ouvir esses termos. Faz parte estado tal ou área tal da grande região, ainda do território brasileiro no norte, pertence à Amazônia legal. Ou área tal de um país vizinho nosso, por exemplo, Colômbia, por exemplo, Venezuela, faz parte também da Amazônia, porém a Amazônia continental ou Amazônia internacional. Ou também existe um outro termo, Pan-Amazônia. Então vamos definir o que é que significa isso. Gente, é porque a grande floresta amazônica, onde o clima é comum nesses países vizinhos nossos, não está só no território brasileiro, nesses 7 estados já mencionados, que compõem a região norte, o clima equatorial e a floresta amazônica. Ela abrange-se para outros países vizinhos nossos. Por exemplo, Bolívia, Peru, o Equador, as Guianas, Guiana Francesa e a Guiana, Suriname. Então, esses países têm a mesma vegetação que a vegetação da região norte, da Amazônia. Então, o que há de comum nessas extensões territoriais desses países, assim como o norte no Brasil, o que há de comum é a floresta amazônica, é o clima equatorial e também a bacia hidrográfica da grande região amazônica, ou do rio Amazônico, perdão. A maior bacia fluvial do planeta abrange essas terras desses países. Porém, a maior parte está no Brasil. Mas aí nós estamos falando, atentai bem, você do outro lado da tela, nós estamos falando da Amazônia continental, que vai além das fronteiras do Brasil, como eu havia dito, vai para o Peru, tem na Colômbia, tem em Suriname, tem na Guiana Francesa, ok? Tem na Venezuela, tem no Equador. Agora, a outra regionalizaçãozinha é a Amazônia legal. Quando é que é a Amazônia legal? Aí você pega aí como um ponto X. Quando se fala em Amazônia legal, estamos falando só do Brasil, a Amazônia brasileira, ok? Somente a Amazônia brasileira. E um detalhe, a Amazônia legal, ela não fica somente
na parte da extensão territorial dos 7 estados que compõem a região norte. Ela vai além. A Amazônia Legal abrange praticamente metade do território maranhense. O estado do Maranhão, geograficamente, faz parte da região Nordeste, mas quase metade do território maranhense tem floresta equatorial, tem a floresta amazônica, tem o clima equatorial, tem a influência da bacia do rio Amazonas. Então faz parte do que? A Amazônia Legal. Ela se adentra no território maranhense, além dos 7 estados que compõem a região norte. Ela também se adentra, a Amazônia Legal, no estado de Mato Grosso. Esses 2 estados, Maranhão e Mato Grosso, não faz parte da região norte do Brasil. Porém, a Amazônia Legal abrange esses 2 estados. A Amazônia Legal e a Amazônia Internacional são aspectos diferentes, é uma regionalização diferente. Gente, na página 115, no teu livro didático, você vai ter as áreas de cada região em porcentagem. Você vai perceber, por exemplo, que a região norte é a maior, dado a interpretação do mapa, do gráfico, olhando a legenda. A região norte tem praticamente aí 45% das terras brasileiras. Certo, pessoal? Aí você vai estar vendo a porcentagem das outras regiões de forma decrescente. Se a maior é a norte, já falamos, 45% das terras brasileiras. A segunda grande região é a centro-oeste. A região centro-oeste tem aí o quê? 19%. Aí você segue para a terceira grande região brasileira em extensão territorial. Região Nordeste, a nossa, com seus 9 estados. A quarta é a região Sudeste. E a última é a região Sul, a menor em extensão territorial é a região Sul. Gente, a gente continua na próxima videoaula. Espero que vocês tenham aprendido com relação a um aspectozinho histórico do povoamento da região Norte e especialmente essa regionalização em que diz que existe a Amazônia Internacional, Pan-Amazônia, ou Amazônia Continental, e existe também a Amazônia Legal, ok? Essa regionalização do espaço. A gente continua na próxima videoaula a falar dos aspectos físicos gerais da Amazônia, ok? A gente vai falar de relevo, a gente vai falar de clima, a gente vai falar de vegetação, o quadro natural dessa grande região. Forte abraço a todos.